Fala Paulo, beleza? Fazendo esse vídeo aqui para dar continuidade ao projeto, agora na tela de escolha de personagens, né? Aqui era aquela tela de protótipo e tal que a gente discutiu a questão de funcionalidade, de fluxo de ações e tal, né? Eu mudei bastante coisa aqui, tá? Mas foi para melhor, eu acho. E como eu estou fazendo em todos os vídeos, a parte 1 vai ser mais a explicação da regra, de como funciona, sem entrar em detalhe de nada. A parte 2 eu já vou dar uma viajada aqui a mais, tá? Acho que o vídeo não vai ser tão grande como o outro, tá? De 35 minutos. Então vamos lá para a parte 1, ok? Regra, não escolher um nome, tá bom. Então o que nós vamos fazer? Eu vou entrar no jogo aqui. Deixa eu colocar a resolução... Opa, colocou, foi... resolução máxima, dá o play macaco. Vamos ver. Seja bem-vindo ao Risk, sua cidade virtual. Essa voz de robô do início eu vou explicar depois, tá? Então eu vou entrar como Paulo aqui, existe um usuário cadastrado, entrar como Paulo então. Dar uma olhadinha antes. Então veja que eu mudei bastante coisa em relação... Opa, passei. Em relação a essa tela, né? Então veja que o Paulo, ele não tem nenhum avatar ainda, tá? Ele não escolheu porque o nome aqui tá em branco, tá habilitado. Então o que acontece? O Paulo vai chegar aqui, ah não, quero azul. Não gostei. Quero laranjinha. Quero verdinho. Laranjinha, azulzinho. Tá. Então, a nossa primeira regra é a regra do sem nome, né? Vou colocar aqui então entrar. Você deve escolher um nome. Beleza. O Paulo vai escolher o nome então Fox. O Paulo é o Fox. Entrou. Ele vai cair no game, tá? Essa parte aqui ainda não tá... né? É o meu próximo passo. Beleza? Então, vamos lá. Regra de não escolher o nome. O cara tomou um kick na cara. Depois de escolher, vamos mostrar o reload. Agora vamos dizer que o Paulo gostou muito do jogo e o Paulo quer entrar de novo no jogo. Primeira parte aqui eu já vou clicar de uma vez, né? Não vou fazer o login de uma vez. Ó, o Paulo era o azul, né? Veja que agora ele já vem pré-selecionado azul. E aqui já vem como nome desabilitado. Mas agora o Paulo não quer entrar com azul, ele quer entrar com outro avatar aqui. Laranjinha. Ele entrou. Legal, né? Tá. Então, essa parte aqui ele mantém o cara que ele escolheu, né? Toda hora eu dou Ctrl S, não sei porquê. Agora vamos dizer o seguinte. O nome do Paulo lá, de usuário, era Fox, né? Vou fazer diferente. Seja bem-vindo ao Risk, sua cidade virtual. Agora eu vou entrar como Fred. O default é sempre o verde, tá? Por isso que eu caio verde. Se o Fred digitar Fox, este nome não está disponível. Porque já existe, né? O Paulo já pegou o Fox. O Fred é o Zago, então. E não é verde, eu quero laranjinha. Entrei no jogo, ok? De novo. Só para agilizar aqui. Clicar aqui uma vez. Pô. Ó, já caiu com laranja. Beleza, Paulo? Então, assim, essa é a tela. Deixa eu só ver se está faltando alguma coisa aqui. Regra de nome existente. Essa aqui é aquela tela, né, de escolha de personagem. Eu achei que ficou bem legal essa estrutura aqui embaixo dele, né, essa imagem. Olha que imagem interessante. Tem uns detalhes, tem uns pontinhos, tem uma imagem no centro aqui, ele está rodando e tal. Você consegue ver o seu player em todos os ângulos, né? A
imagem aqui, eu achei que ficou muito legal essa imagem aqui. Achei que ficou bonito. Ó, aqui ó, tá desabilitado, né? Ficou bacaninha. A imagem de trás, interessante. O piso continuando aqui, né? Já vou te mostrar como é que eu fiz isso. O logo, acho que tá bem legal, bem interessante. Melhor do que o protótipo, né? Melhor do que isso daqui. É que conforme vai fazendo, vai se melhorando, né? Bom, na verdade, funcionalidade, Paulo, era isso, tá? Basicamente é isso. Agora aqui, na verdade aqui estava errado. Aqui eu já começo a entrar um pouco na minha viagem aqui, tá? Ah, uma outra coisa que eu não disse. Eu coloquei essa música, né? Aqui nessa tela, é uma música de jogo, mas depois a gente pode mudar e tal, alterar. Eu achei que tá uma música bacaninha também. É muito difícil escolher música, tá? É uma música que se encaixa com o propósito do jogo, com o ambiente, com os objetos, com a cena. É bem difícil, assim. Tá? Agora, então, veja que foi rapidão, né? 6 minutinhos. Agora eu vou dar a minha viajada aqui, vai ser um pouco mais rápido também. Application Model é o seguinte, Paulo. Eu tenho uma classe aqui. Cadê? Tá dentro do meu model aqui. Esse Application Model... acho que eu dei bobeira aqui. Ele vai querer abrir o outro MonoDevelop aqui, né? Vacilei. Mas enfim, tá bom. Tá. Esse Application Model é uma forma de carregar valores de uma cena de jogo para outra cena de jogo. Eu posso usar o Player Prefs, tá? Ele também faz isso. Só que eu optei por essa classe aqui, tá? Ou seja, lá no login, quando eu faço o meu login, ele vai armazenar o código do usuário aqui, tá? Quando eu faço o meu login. Deixa eu só aumentar aqui, né? Tá? Quando o login deu tudo certo, ele armazena aqui. E lá no meu Manager Profile, tem muita coisa aberta aqui. Vamos pegar. E no meu Manager Profile, eu recupero esse cara, tá? Porque o meu usuário, ele tem esse código de usuário, né? Você fez o login, ok, é o código de usuário 100. Quando eu mudo de cena, tá, quem que é o código do usuário? Eu pego para recuperar os avatar lá, os personagens, tá? Então eu utilizei esse Application Model, eu consigo agora mandar variáveis de uma cena para outra. Detalhe que eu tenho que ter essa função awake aqui, para falar com ele o seguinte: eu não quero que você morra quando mude a cena. Se você não colocar isso aqui, é como se na outra cena, quando ela fosse feito o load, né, ele iria instanciar uma outra classe dessa aqui. Ou seja, o que eu fiz nessa classe na primeira cena, ela não vai existir na segunda cena, porque não tem não estou falando para ele permanecer o seu estado, tá? Então esse é o Application Model, bem tranquilo. Aqui na verdade é que eu esqueci de mostrar um negócio para você. Eu vou mudar a minha versão aqui, tá? Ou seja, a versão que está em produção é diferente da versão que eu tenho aqui instalada agora, teoricamente, né? Então quando eu fizer isso aqui, ele vai dar o erro e vai mostrar campos desabilitados. Seja bem-vindo ao RISC, sua cidade virtual. Então o que acontece? Nova versão disponível, né? Clique para efetuar um download. Agora veja que aqui está desabilitado. Antes não estava, quer dizer, ele estava desabilitado, mas não estava assim cinzinha, tá? Então veja que agora eu desabilitei aqui, inclusive o botão login aqui, tá? Já está com uma
uma percepção melhor aqui, né? Que está realmente desabilitado. Deixa eu voltar aqui a minha versão. Tá? Isso aqui foi porque eu esqueci mesmo. Toda hora dou um Ctrl S. O Games Object no Unity aqui. Como que eu organizei essa tela aqui, né? Essa cena aqui. O que tem de importante aqui é o seguinte. Na verdade eu coloquei aqui um chão, um floor, que é essa parte aqui, o window, que é toda essa janela aqui. Agora o segredo está aqui, ó, Directional Light, né? Veja que é um cubo isso aqui, tá? Eu coloquei uma imagem aqui atrás e aqui é um outro cubo que eu coloquei uma imagem no piso. Eu criei algumas spots de luz, tá? Eu vou apagar tudo, eu vou tirar meu Directional Light. Veja que está tudo escuro. E daí eu fui trabalhando essas luzes aqui, ó. A luz que fica em cima, a luz... essa é a luz que fica de frente para o meu personagem, tá? Para deixar ele visível. Aí agora eu tenho as luzes da minha parede mesmo, né? Fui trabalhando isso daqui. Beleza? Aí você tem essa sensação. Acho que eu posso dar um play aqui. Você tem essa sensação de que o piso continua aqui, né? Que você está dentro, teoricamente, de um prédio. Tá vendo a cidade lá fora. E aqui está o piso. Mas foi tudo um jogo de montagem de imagens com luzes aqui, tá? Basicamente era isso, tá? Não mudou nada. Aqui tem algo que eu vou falar, mas deixa eu ver se... Tá, já é o próximo, tá? Basicamente, os meus objetos de interface gráfica, eu estou colocando o tipo dele na frente. Então, eu tenho image logo, panel, input, button, tá? E por aí vai. Então, essa são todos os meus objetos dessa cena. Tá tranquilo, nem ficou muito grande, tá? Não tem como resumir mais que isso daqui, não. Aqui, ok, né? A questão do áudio. Aqui talvez é um dos meus maiores problemas. Paulo, o que acontece? Estava lendo alguns fóruns do Unity e o pessoal tem falado o seguinte, olha, o Inspector, ele é seu amigo. O Inspector é essa aba Inspector aqui. Essa tela, essa cena, ela tem vários sons, né? Então eu criei um Manager Sound aqui, um gerenciador de sons. Você concorda comigo que toda vez que eu entrar nessa tela, ele vai ter essa música? Sempre vai, tá? Sempre vai ter essa música. Eu não faço muita coisa com essa música, eu simplesmente coloco ela para tocar. Então eu vou facilitar a minha vida. O que eu vou fazer? Dentro desse cara aqui, que é um objeto, um empty game lá, um game object empty lá, eu criei um audio source nele, tá? E coloquei a minha música para tocar aqui. Mas eu tenho uma classe de gerenciar sons. Só que existe um problema aqui. Por exemplo, esse resource.load, isso aqui está errado. Toda hora que eu passo o mouse em algum botão, ele vai chamar esse método aqui, tá? Toda hora. E toda hora ele está fazendo resource.load. Esse cara aqui é um dos maiores consumidores, digamos, de recursos do Unity, tá? Tava dando uma olhada. E se eu fizer uma vez, ok, é aceitável. Eu posso carregar esse cara e colocar ele como uma referência. Mas toda hora eu fizer isso aqui, esse resource.load, não é certo, tá? Então eu comecei a simplificar a minha classe de sons aqui. Eu ainda vou trabalhar essa classe aqui, tá? Eu preciso de ver como eu vou resolver isso daqui. Mas enfim, isso aqui tá errado. Tá muito errado isso daqui. Não posso ficar chamando toda hora esse resource.load aqui. Tá. E aí, para facilitar minha vida, já que o Inspector é o meu amigo,
Eu crio um audio source aqui e coloco a música para rodar. Ok. E quando eu passo o mouse nos botões, aí eu vou utilizar o meu script. Tá? Ou talvez nem sei, talvez eu coloque até um outro audio source aqui, enfim. Mas eu vou ter que trabalhar um pouco mais isso daqui, tá? Mas o grande ponto aqui é o seguinte, o inspector, ele foi feito para nos ajudar, tá? Eu vou trabalhar melhor essa classe aqui, porque eu sei que ela está errada. A questão do XML, tá? Eu tenho uma classe de constantes no Unity, onde eu tenho aqui alguns endereços de web service e tal. Eu tenho algumas configurações aqui também, do tipo posição inicial, que vai nascer o meu player, meu avatar, meu personagem. Eu estava dando uma olhadinha em alguns tutoriais sobre ler XML. Eu tô com uma ideia de fazer o carregamento de algumas coisas, de configurações do jogo, via arquivo XML. Eu tenho um jogo aqui em casa, Age of Empires 3, eu abri esse jogo, eu fui no diretório de instalação, e assim, sei lá, muitas das configurações estão em arquivo XML, né? Por exemplo, o custo de construir uma casa, o custo de soltar uma magia, o custo de o HP do cara, né? Então muita coisa está em XML. Eu vou dar uma estudada nesse XML porque eu acho que ele fica com uma cara mais profissional. Só que assim, eu vou implementar, vou ver aqui. Se ficou um negócio muito burocrático, aí não sei, sabe? Eu não gosto de coisas burocráticas, mas eu vou ver como isso vai funcionar. Eu vou tentar fazer alguns testes aqui, na verdade, tá? Essa questão do XML. Agora, divisões de classe. Eu estava lendo também os fóruns da Unity. O que acontece? Vamos imaginar o player, né? O que o player faz? Vamos imaginar que é um jogo de RPG que o cara solta magia lá. Então o cara vai andar, vai soltar magia, vai, sei lá, vai montar lá no seu cavalo, sei lá, etc. O que o pessoal tem falado? Olha, é interessante dividir os scripts da seguinte forma, por ações. Então, a ação, eu tenho o player, meu objeto global, digamos, e ele tem a ação do movimento. Então, tem que ter um script que é o player movement, entendeu? É um script que só vai tratar do movimento. E depois vai ter um script que só vai tratar das magias. E assim vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de ler esses fóruns aí, se eu fosse fazer uma classe player, eu iria colocar um manager player, ia colocar tudo lá dentro. Da mesma forma que eu fiz o manager login. Cadê? O manager login, ele tá com... Ok, é um script que gerencia toda a tela de login, né? Assim, as funções elas estão bem específicas, mas por exemplo, eu poderia, deixa eu abrir aqui, eu poderia ter deixa eu dar um maximize aqui. Eu poderia ter um script, Seja bem-vindo ao deixa só esse robô falar aí, Realidade Virtual. só para gerenciar essas notícias aqui, porque o método que faz essa notícia aqui, ele é relativamente grande, tá? Então eu consigo enxergar uma divisão aí, tá? Uma divisão de classes aí. Então assim, eu vou dar uma pensada melhor também nessa questão, tá? Continuar acompanhando os fóruns e ver como dividir isso melhor. Como eu disse anteriormente, se eu fosse fazer um player antes de ler esses fóruns, eu ia colocar um play e ia jogar tudo lá dentro. Um manager play ia colocar tudo lá dentro. Hoje eu já faria diferente. Eu criar uma classe só para o movimento, uma classe só para sei lá que tipo de função. Eu acho que fica interessante isso, tá? Achei bem legal a ideia dos caras, assim, a discussão que eles estavam fazendo. Tá? Então isso aqui é algo que eu vou dar uma pensada também, né? E fazer esses testes enquanto o projeto está pequeno. Mostrar meu e-mail. Aqui na verdade,
algumas questões de performance. Evitar for each, eu estou usando for agora, tá? For, int, i, recebe 0, etc e tal. Evitar strings, buscar aí o string builders, porque ele não vai sobrecarregar o nosso heap de memória, tá? Observações importantes. Get component, ele é algo que ele é pesado, ele é custoso, então tentar evitar. Não que a gente vai evitar por completo, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que buscar um componente, mas tentar mecanismos aí, talvez via inspector, né? Criar uma variável pública e tal, para achar um determinado objeto de cena e tal. E aqui o resource.load, que ele é lento, eu já falei anteriormente, é a questão do áudio, e usar o bom senso, criar um pool de prefabs aqui. Tá? Essa parte aqui, principalmente a dos sons, eu sei que ela está bem errada, eu vou ter que melhorar. 20 minutos. Beleza, Paulo? Então, acho que era isso. Aqui são algumas coisas que eu tenho observado, já está no meu radar, eu estou procurando evitar, vou evitar, na verdade, e eu vou agora, antes de passar para a próxima fase, que é a fase lá do game mesmo, de entrar no game, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa questão de ler o XML, tá? Criar um arquivo de configuração. Eu vou ver essa questão do áudio aqui e vou ver essa questão da divisão de classes, beleza? Mesmo porque eu preciso das plantas lá para modelar, né? Então eu acabo nem tendo muito o que fazer na terceira parte do game. Beleza, Paulo? Era isso, 21 minutos, acho que está razoável. Bom, qualquer coisa eu coloco, vou ainda escrever um e-mail, qualquer coisa se eu esquecer aqui eu coloco no e-mail lá. Beleza, Paulo? Acho que é isso, hein? Mas ficou bacana, né? Eu gostei demais da segunda tela. Ficou bem, achei que ficou bem legal. Na verdade, a minha esposa, ela me ajuda com algumas dicas aqui de layout. Ela tem um bom gosto melhor que o meu. Beleza, Paulo? Valeu, hein? Abraço. Tchau, tchau.